Tem um trecho aí que eu selecionei. Cara, aqui pra mim tá meio pequeno pra eu conseguir ler. Acho que pela configuração que a coisa tá aparecendo aqui. Boa. Então vamos lá. Para quem não sabe, a China, quando a gente pensa em grandes navegações, vocês devem pensar em Colombo, né? Ou então em Pedro Álvares Cabral, chegando aqui nas Américas, né? E aqui no território que hoje é o Brasil. Mas já ocorreram outras grandes navegações, tá? O Colombo, ele saiu da Espanha rumo às Américas, né? E chegou ali na região do Caribe em 1492. 90 anos antes, e pouca gente sabe disso. A China já estava fazendo as suas grandes navegações, tá? E aí, tem um trecho aqui em que ele fala justamente dessa história. Em 1402, o imperador Yongle ascendeu ao trono. Esse cara aí era da dinastia Ming, se eu não estou enganado. E ele patrocinou viagens de um cara que é lendário na China, que é o Zheng He. Tá? Para quem nunca ouviu falar desse nome, pesquisem depois. Almirante Zheng He, chinês do século XV, tá? Esse Zheng He, ele fez, naquele momento, 6 empreitadas, tá? Depois foi até acontecer uma 7ª, mas ele fez 6 grandes viagens, a princípio, levando vários e vários navios gigantescos, assim, tá? E ele chegou não só no sul e no sudoeste da Ásia, como ele também chegou na África e também chegou na Arábia, tá? Isso aí foi o que a China fez. Vou repetir, 90 anos antes do Colombo sair lá da Espanha para chegar nas Américas, tá? E aí, olha só, a primeira frota incluía 27.800 homens e 62 grandes navios do Tesouro, acompanhados por 160 embarcações menores. Não sou eu que estou falando isso, é um trecho de um livro de um cara que ganhou o Nobel de Economia há 2 anos atrás, tá? Incluindo algumas específicas para transporte de água doce, outros suprimentos e outras para tropas, tá? Olha aí, a próxima imagem que eu coloquei, ela mostra qual é a comparação de um desses navios aí, do Zheng He, com, salvo engano, essa daí é a... Não sei se é a Santa Maria ou alguma coisa assim, na próxima imagem vai ter o nome, mas é o navio do Zheng He, um desses treasure ships, né, os navios do tesouro, com o navio, um dos navios em que Colombo usou para chegar aqui na América. Isso daí, novamente, foi 90 anos antes. Esses caras os chineses tinham navios que ia demorar mais de um século para os europeus conseguirem construir, né? Ó, a próxima imagem aí, ela mostra uma das estimativas de comparações, tá? Eu bati várias fontes acadêmicas, elas sempre dão mais ou menos isso aí. Olha ali, tem Santa Maria, Pina e Nina, né? Ou Pinta e Nina. São as 3 caravelas aí, ou naus, não sei o termo específico, que o Colombo usou para chegar ali na região do Caribe. E nós temos um dos treasure ships do Zheng He, né, que tinha ali mais ou menos, né, se eu não estou enganado, ali são 134 metros, é isso mesmo, de comprimento, tá? Então, assim, humilhava os navios que os europeus iriam construir um século depois, tá? Isso daqui foi o que a China fez. E ali também tem um mapa que é mais ou menos onde que esses caras chegaram ali, né, com as suas navegações. Então eles chegaram ali, foram para a Oceania, Ásia, Índia, África e também para a Arábia, tá? Tudo isso aconteceu por meio dessas grandes navegações do grande almirante chinês Zheng He no século XV, tá? E aí, acho que agora ele já vai ter mais um trecho deste livro, em que eles falam sobre como que isso se encerrou, tá? Então, esse imperador aí, o Yongle, né, ele suspendeu essas navegações mais ou menos em 1422. Depois esse cara foi deposto, outro imperador ascendeu no lugar dele. Esse imperador que ascendeu depois caiu, veio mais um outro cara lá para poder substituir ele. E aí nesse terceiro imperador, né, ele convocou uma última dessas navegações, a 7ª e última expedição do Zheng He. E aí depois eles pararam com tudo, tá? Então essa última missão ela foi em 1433, e aí alguns dizem que por questões políticas, tá? Tem um certo debate ali entre estudiosos do tema a respeito disso. Talvez a China já acreditasse que, cara, eles tinham meio que tudo que eles precisavam ali dentro, não precisavam muito ficar explorando essa coisa de fora. Talvez eles acreditassem que essas explorações marítimas criassem um certo clima de instabilidade política, entendeu? Mas seja lá por qual motivo for, eles resolveram proibir, não só impedir essas novas navegações de acontecerem, como proibir esse comércio marítimo de acontecer. E aí ele tem ali mais algumas outras datas. Em 1436, a construção de navios de alto mar ali tornou-se ilegal. Essa proibição, e aí é interessante mencionar isso, ela só foi revogada em 1567. Tá? Então, demoraram mais de 2 séculos para eles voltarem a produzir esse tipo de navio e permitir de novo essas navegações marítimas, tá?
séculos ali meio que tampando os olhos, ignorando os avanços tecnológicos que estavam acontecendo no resto do mundo. Eu tô falando de novo, tá? Não era o Brasil da época. A China não era o Brasil da época. A China era o país mais rico do mundo nessa época, tá? E esses caras, eles resolveram se fechar, resolveram ter uma sociedade mais ou menos agrária, mais ou menos estável ali com seu império. E aí, em algum momento, meio que o mundo cobrou a conta disso. Em 1839, 1839, começam as guerras do ópio na China entre Inglaterra e o Império Chinês na época. A Inglaterra, ela faz um amasso com os chineses, tá? Parecia assim que a China era um país de outra era, sabe? Parece que os britânicos chegavam lá, tinham viajado no tempo pro passado. Tem algumas batalhas, né? Por exemplo, tem uma batalha que ocorre em 1841, me fugiu o nome dela agora, em que os britânicos, eles tiveram 5 feridos e os chineses tiveram mais de 500 mortos, tá? Só pra ter mais ou menos uma noção de como que rolou ali, porque os caras estavam na era medieval ainda, né? Enquanto que a Inglaterra já estava na Revolução Industrial. E aí a China foi repartida, né? Foi um longo século em que a Rússia entrou e pegou parte ali da Manchúria e pegou alguns dos portos ali mais pro norte. O Japão tomou Taiwan, depois tomou parte da Manchúria também. A Alemanha também tomou portos ali na China. Portugal fortaleceu seu domínio em Macau. A Inglaterra ficou com Hong Kong e também pegou algumas outras regiões ali. Então, esses caras ali, França também, né, pegou algumas regiões. Então, meio que Inglaterra, Alemanha, França, a Rússia e o Japão repartiram aquele território ali, e aí a China entra num século de humilhação que só vai terminar mesmo lá com Mao Tse-tung em 1949, né? E esse foi o resultado meio que da China não fazer aqueles avanços tecnológicos, sabe? Eles tinham alguma chance e eles voluntariamente falaram, cara, a gente não vai mais investir nisso porque a gente não acha que seja útil, basicamente. E aí, bom, o recado meio que tá dado, né? Aqui no começo da live, Odeiro, você não tinha entrado, eu recapitulei, né, aqueles avanços tecnológicos lá que a gente tinha comentado na live. Eu tava vendo do Uber. E aí, cara, assim, para pessoas que são céticas e acham que o Brasil ele não pode ser partido. Cara, eu tô falando aqui da história de como o país que era o mais rico de todos no mundo naquela época foi repartido simplesmente porque eles não fizeram avanço tecnológico suficiente. E aí começa o grande século de humilhação da China, sabe? Mas enfim, acho que para começar a live era isso, né? Estamos com meia hora de live, né? Eu falo para começar a live, mas eu acho que é esse o bloco, Junito. E aí, enfim, mais pro final aí a gente puxa para... Porque eu tenho um exemplo também de como o Brasil pode evitar isso, né? Mas o diagnóstico é meio esse desesperador aí. Perfeito. E como a gente... Os ONGs progressistas resolveram interditar a passagem dessa produção agrícola porque eles não queriam que obras para construção de hidrovias naquele rio foram realizadas. Cara, por que isso é ouvido? Por que isso é levado a sério, entendeu? Por que a gente não vai fazer uma obra de uma hidrovia que vai passar pela região norte para poder integrar essa região no restante do país? Né? De novo, é aquele exemplo do Pitbull, só que o cara ele tá balançando o braço para deixar o Pitbull mais nervoso, né? A gente já tem uma chance de perder territórios, e aí eles chegam e falam, não, vou deixar a Amazônia o mais isolado possível, não vou levar desenvolvimento nenhum para lá. Vamos falar em bom português que, na verdade, essas influências dessas ONGs, como do Fundo de Desenvolvimento da Noruega, por exemplo, que financia várias delas, enfim, o que elas fazem aqui já é uma tomada do nosso território. É que é uma tomada soft power, mas já é uma tomada. O fato da gente, Brasil, não conseguir melhorar a nossa infraestrutura, que seria um garantidor da nossa soberania, né? Se você tem uma boa infraestrutura num lugar, é muito mais difícil de tomar. Por exemplo, é o princípio do movimento do Boulos lá, né? Do movimento, como é que chama? Esqueci o movimento dele, o sem teto. Se o imóvel está abandonado, alguém pega. Se o imóvel não está abandonado, às vezes pega, mas é mais difícil, né? Infraestrutura é a mesma coisa. Se está tudo bem direitinho, é muito mais difícil vir aqui tomar São Paulo ou tomar Curitiba do que tomar uma cidade, do que tomar, sei lá, a Ilha do Marajó, por exemplo. Por quê? Porque tem mais infraestrutura, tem mais riqueza, está mais bem construída. Então, assim, o fato da gente não conseguir, por exemplo, explorar o nosso petróleo lá perto da... Nós estamos dando perto do Suriname, lá na margem equatorial. Margem equatorial, isso. Não conseguir minerar o nióbio que a gente tem embaixo lá da Serra do Sol, não conseguir ampliar o porto aqui no Tapajós, tudo isso, por influência dessas ONGs externas, já é, em alguma medida, um braço dessa divisão do Brasil, né? Já em alguma medida, forças internacionais virem aqui e estarem conquistando o nosso território. É que elas estão conquistando
por maneiras mais pacíficas, né? Então, quando o Renan, por exemplo, faz aquela proposta de cortar esse financiamento, é por isso, é uma questão nacionalista, é uma questão de soberania, porque os caras já estão fazendo isso. A gente está falando de divisão no Brasil, mas essa divisão já está acontecendo. Quando a gente não consegue melhorar o nosso país por conta desses interesses, desses financiamentos internacionais que fazem lobby aqui dentro, exploram as fragilidades da democracia aqui dentro do nosso país, cara, isso é um absurdo. Por exemplo, a China, dando um exemplo como eles estão fazendo lá, né? Eles fizeram, tem um paper da inteligência chinesa, é muito engraçado isso, se não me engano é de 2019, que foi publicado falando que a CIA estava deliberadamente deixando os homens jovens chineses viados, né? Então eles estavam montando bandas de K-pop chinês e financiando certos K-pop chinês, não, né? Sei lá como é que chama, chinês pop, É o K-pop chinês, né? É tipo quando a gente fala o anime coreano, né? O anime é o japonês, mas esse exato. é Então, eles fizeram, olha como é que é, o serviço secreto de inteligência chinês, uma universidade lá fez opa, entrou mais um Valete Plus. André, bem-vindo aí à nossa live, cara. André, bem-vindo. Então, eles fizeram esse diagnóstico em 2019, isso foi publicado em 2020 ou 2022, o Xi Jinping fechou todos os... É o WeChat que chama, né? Aquele aplicativo deles todos. Fechou todas as comunidades LGBT, fez um programa nacional de remasculinização, mudou as diretrizes do TikTok. Então, assim, os caras veem que tem influência internacional operando na cultura do país, os caras vão lá em 2 anos e mudam. A gente está há 20 anos, 30, 40, 50 anos com essas ONGs operando aqui dentro, e não vai nada. E tudo bem, e ainda fica batendo palma, fala, olha como eles vêm aqui, cuidam dos índios, olha como eles vêm aqui e protegem a Amazônia. Não, os caras não estão protegendo nada, os caras estão fudendo a gente, estão pegando o que é nosso e operando sobre o que é nosso de acordo com os interesses deles, e não com os nossos, né? As riquezas brasileiras têm que servir os brasileiros primeiro. Não, assim, e é inacreditável, né? Porque, cara, a desculpa no final acaba sendo justiça social. Cara, a população ribeirinha, entendeu? O cara que tá lá na margem de um rio, que não tem o que comer, porque tem um lobby dos barqueiros que não deixa serem construídas estradas ou então hidrovias mais eficientes para levar comida pro cara. E esse cara tá morrendo de fome. E aí vai ter algum deputado em Brasília que não foi eleito lá, foi eleito aqui em São Paulo, com financiamentos de ONGs internacionais, financiamentos que a gente sabe como é, que às vezes acontecem de maneira atravessada, né? Então vai ter alguém que vai trabalhar ali no gabinete desse deputado, que na verdade também trabalhou, né, fez aquela porta giratória por essas fundações, Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Open Society, e aí esse cara vai trabalhar lá no gabinete de um deputado, vai ser eleito aqui em São Paulo, não vai ser eleito no Acre, não vai ser eleito no Pará, e aí esse cara vai fazer um lobby com essas ONGs e vai impedir que, no final das contas, a criança ribeirinha ali consiga ter uma nutrição melhor, entendeu? Porque ele quer sentir o grande cara especial que vai receber palminha lá de um francês ou de um norueguês aleatório. Aliás, fundo norueguês esse, né, que é o melhor exemplo de todos, que o que a Noruega fez, no final das contas, foi explorar petróleo que a cada 10 anos inventam uma nova data de quando a gente vai parar de usar petróleo, né? Eu já vou dar um spoiler pra vocês ali, pelo menos 100, 200 anos que a gente vai continuar usando esse negócio, tá? Noruega, país verde, tal, ecologia, sabe? Deve ter um monte de Greta, aquelas Gretas lá andando pela Noruega, entendeu? Um monte de gente ali, meio Greenpeace da vida. E aí, esses caras exploraram petróleo na margem ali, no oceano, que é de acesso soberano norueguês. Eles venderam esse petróleo, colocaram essa grana em um fundo. Esse fundo é o que vai bancar a aposentadoria dos noruegueses. Então, a Noruega é um dos poucos países do mundo que não está tão preocupado assim com crise de natalidade, porque eles têm um baita investimento que foi feito pelo fundo soberano do Estado norueguês, com base no dinheiro de petróleo. E esses são os caras que vão vir aqui para a Amazônia e vão falar, não, mas calma aí, você não pode poluir o meio ambiente, cara, você não pode construir essa estrada aí, pô, pensa nos índios. E assim, cara, me deixa desgraçado da cabeça isso aí. E é legalizado. Você chegar de um país europeu e fazer uma campanha, não construam estradas para levar alimentos para brasileiros que moram na região norte, isso é legalizado, isso não é criminalizado, é um absurdo que não seja criminalizado. Não, e o paradoxo é esse, né? O dinheiro saiu do petróleo, perfuração oceânica lá na Noruega, foi vendido, foi queimado, poluiu a atmosfera. Aí eles vão lá e botam esse dinheiro no fundo e gastam esse dinheiro no Brasil com ONGs que não deixam a gente perfurar o nosso petróleo. Então, não é conservação, é reserva de mercado. Exatamente. Você está basicamente você está falando assim, concorrente? Não, eu vou fazer. Lógico, você está travestido isso de marketing e justiça social e ESG, mas na verdade
no fundo, mesmo que você está falando, é para o seu concorrente não operar, né? Você está mantendo a sua reserva de mercado. Isso, exatamente o que esses caras estão fazendo. Então, assim, cara, é de deixar qualquer um meio desgraçado, assim, da cara